Fala, my friend, seja bem-vindo a mais um episódio deste podcast. Desta vez nós, tá vendo, ó o ambiente que nós estamos. Se você tá achando muito bonito, depois eu conto mais um pouquinho disso. Mas hoje nós estamos com uma convidada, a Ana Carolina, que ela é diretora de um hotel. Então hoje nós vamos contar aí como que funciona um hotel, o que que eles fazem. A Ana, ela arruma a cama, ela faz o seu café da manhã? Ou ela, não sei. Ela vai contar para nós, mas seja muito bem-vinda, Ana. Obrigado. Obrigada a você, Aurélio, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você. E vamos bater um papo sobre os desafios hoteleiros. Bota desafio nisso, viu? Ô, Ana, conta pra galera como que começou tudo? Tipo, da onde a Ana vem? A Ana é ribeirão pretana? Não, a Ana é de Lucélia, sou luceliense. Luceliense, bebeu da água de Ribeirão, não quis ir embora mais, né? Ah, claro, né? Ribeirão maravilhoso, nunca mais, se Deus quiser, não sai daqui. Então, eu sou de Lucélia, mas mudei muito na minha vida, porque meu pai era gerente de banco, então ele era muito transferido, né? Então, eu morei em 12 cidades, para você ter ideia. E isso me trouxe uma adaptação muito grande, assim. Eu falo que isso me construiu como pessoa, porque tinha cidade que eu morava um ano e meio, então tinha que recomeçar. Não conseguia nem fazer. Na realidade, você começou a criar um manual de como fazer amizades novas na escola, né? Exatamente, porque você acha que você nunca mais vai ter melhor amigo, né? Então, acho que isso já iniciou a minha construção ali do novo e da mudança. Eu sou uma pessoa muito inquieta. E aí, na época que foi para prestar vestibular, eu não tinha ideia o que eu queria fazer. E a minha mãe falou assim, por que você não faz hotelaria? E eu falei assim, o que é isso? Ela falou, hotelaria e tal. E estava super em alta. Eu falei, vou fazer. Eu já tinha morado fora, tinha morado um ano no Canadá. E aí eu falei, bom, vou fazer hotelaria. Fiz Senac Águas de São Pedro. E nunca trabalhei em outra coisa, a não ser em hotel. Sério? Sempre. Eu achava que você tinha passado em algum outro mercado. Não. E aí, isso que é o mais engraçado, né? A hotelaria, elas são vários mercados juntos, em um só. Né? Porque a hotelaria, você vai desde a questão operacional, né? Que nem você estava dizendo, até a parte de administração real de uma empresa. Então, eu iniciei minha carreira, depois que eu me formei no Intercontinental São Paulo, como estagiária de reservas. E aí, lá, eu fui crescendo, me tornei recepcionista, guest relations, que é um cargo que nem todo mundo conhece, que é tipo um recepcionista que cuida de hóspedes VIPs específicos. E aí depois de lá eu fui para o Lotel, que é um hotel boutique, 5 estrelas também lá em São Paulo. E de lá eu fui convidada para ser gerente de vendas do The Capital, no Itaim Bibi. Então eu saí de Guest Relations para ser uma gerente de vendas. E como que, por exemplo, nesse mercado, como que acontece? Como que eu posso dizer? Uma vaga de emprego nessa época. Como que era? O mercado se falava? Porque você estava num hotel em determinado lugar, e depois você vai para o Itaim. Como que essas pessoas chegavam até você e falavam, não, eu quero você como gerente de vendas? Porque uma sensação que eu tenho é de que é muito obscuro no sentido de sempre ser muito no backstage. Uhum. Então as pessoas não te vê no dia a dia aqui, ou se te vê, ela pode até te confundir como um hóspede. Uhum. Né? Porque não tem algo, às vezes, caracterizado de que aquela pessoa determinada é fulana. Como que acontecia isso para você ir para um outro hotel? Ou era você que buscava a oportunidade? Então, essa, como você bem disse, na minha época, era a época do fax ainda, né? Gente, juro, eu era estagiária de reserva, eu ficava tirando do fax ali os papéis para serem reserva. Época de 2010, galera. Então, assim, era bem offline, né? De entrega de currículo. Como eu me formei no Senac Águas de São Pedro, que é uma referência da hotelaria no Brasil, me abriu muitas portas. Que legal. Né? Então, quando você falava que você era formado em Águas de São Pedro... E antigamente tinha muito disso, né? Se você se formou em determinada faculdade... Nossa, antigamente foi né? Fogo, hein? Nossa, foi muito dinossauro, aí machucou, viu? Alguns anos atrás, logo ali. Alguns anos atrás, isso era...
Ô, gente, ó, eu e a Ana, se deixar nós dois, vai ficar rindo aqui o dia inteiro. Então vai, prossiga aí. Então, era a época do fax, né? Era a época dos dinossauros. As referências, né? Quando você estudava numa referência, te ajudava, né? Me ajudava. Então, eu entrei no Intercontinental dessa forma. E quando eu fui pro Lotel, quando eu mudei para lá, era um hotel familiar. E então eu tinha muito, como era um hotel boutique, um hotel pequeno, eu tinha muito contato com a diretoria. Então isso eu sempre falo para a equipe, a gente acha que a gente não está sendo observado. É muito. E o tempo todo nós estamos sendo analisados. Então, quando ele saiu de lá, ele vendeu o Lotel e assumiu o The Capital, esse diretor que me levou. Ana Carolina, eu quero você como gerente de vendas. E aí foi quando eu fui. Então, eu falo que, independente da nossa função, a gente tem que se doar, a gente tem que se dedicar, porque você estiver no lugar certo, na hora certa, e estiver prestando um bom serviço, as pessoas vão te enxergar. E pode ser, às vezes as pessoas elas se incomodam, né? Porque, aqui eu não estou tendo a oportunidade, mas às vezes a oportunidade ela vai ser gerada dali. Então, só faz um bom trabalho que dali, o mundo é muito louco, ele gira, né? O mundo está girando 24 horas. E às vezes a mudança de um diretor, um gerente, é a primeira oportunidade. Se você tem um bom trabalho... Exato. E aí foi o que aconteceu. E aí eu fui para o The Capital, fiquei 4 anos como gerente de vendas lá. Fizemos um ótimo trabalho em conjunto com a gerente operacional, com a gerente geral. E depois o The Capital foi vendido, na época, para a BHG. E foi quando eu e meu marido decidimos vir para Ribeirão Preto. Então, quando foi vendido o The Capital, eu vim para Ribeirão Preto e entrei nos Hotéis Oasis como consultora por indicação desse meu diretor lá de São Paulo. Então ele conhecia os donos, falou, olha, eu tenho uma gerente de vendas que está mudando para Ribeirão Preto e eu indico. E aí foi como eu consegui entrar nos Hotéis Oasis. Então eu falo que referência conta demais. Que legal. E aí quando eu vim para Ribeirão Preto, um mercado totalmente diferente da hotelaria de São Paulo, totalmente, né? Desde a questão de mão de obra, quanto... A profissionalização dentro do hotel. Cara, sei lá, comparada a São Paulo, hoje nós estamos muito mais evoluídos, mas atendimento, jeito de, sei lá, de se portar, a postura, né? Que às vezes um recepcionista tem. Exato. Tem um recepcionista que fala, que é bilíngue. Né, lá atrás eu acho que era muito mais desafiador do que hoje em dia. Lá atrás eu não sei, né, ao certo se lá atrás... O que eu entendo? Que antigamente, ou melhor, anos passados, anos passados, a hotelaria dentro de Ribeirão, como ela não tinha uma profissionalização tão grande, então você tinha uma escassez de mão de obra. E talvez a mão de obra que vinha, ela ainda não estava tão capacitada quanto é hoje. Que a gente já tem mais hotéis, etc e tal. É mais ou menos isso daí mesmo? Quando em São Paulo, por exemplo, dentro desses hotéis que eu trabalhei, né, não existia ninguém que não era bilíngue. Na verdade, isso era um pré-requisito para você entrar nesses hotéis. Até porque o mercado de São Paulo recebe muito estrangeiro. Então, tipo assim, a necessidade das pessoas é muito maior do que... Por exemplo, em Ribeirão Preto, que o nível de estrangeiro que a gente tem aqui é mínimo, né? Então, eu acho que essa é a grande diferença, como que o mercado molda os profissionais, a necessidade. E hoje eu vejo que essa geração que está entrando, elas já estão mais aptas a isso. Porque o inglês, por exemplo, virou parte da rotina deles, de séries, de jogos e de internet. Então, hoje você conversa com qualquer criança, ela já domina muito mais inglês do que a gente dominava com 20 anos de idade, entendeu? Então, acho que são essas mudanças. Legal. E aí, Ana, quando você entra nesse oásis, quais foram os principais desafios dessa mudança que você fez? Que eu acho que quem vem da capital, às vezes, para a cidade do interior, de certa forma tem um choque. Aqui as coisas acontecem num outro tempo, de uma maneira diferente, comparado a São Paulo, por exemplo. Eu costumo dizer que São Paulo, quando a gente vai para lá,
Cara, você esbarra em negócio em qualquer um. Você trombou assim, tropeçou no pé da... você fez um negócio. Aqui não. Aqui, ainda mais em anos passados, que uma cidade regida por grandes nomes familiares, né? Qual foi os desafios que você enfrentou? Então, quando eu vim, ainda não tinha essa rede hoteleira formada, né? Eram hotéis mais familiares. E aí eu tive a grande honra de trabalhar, inclusive, com a família que faz a gestão dos donos, né, dos hotéis Oasis, que são pessoas muito boas. Legal. E eu não tive, assim, um grande impacto, porque eu vim muito... Eu sou do interior, né? Então, assim, eu morei 10 anos em São Paulo e tenho um grande respeito, porque eu acho que isso também me formou como profissional, mas eu e a minha família sempre quisemos voltar para o interior. Então, tipo assim, parecia que eu estava em casa. E aí você chega em Ribeirão, uma cidade que abraça, uma cidade que tem tudo, é um interior que você tem tudo que uma capital tem. Então, assim, o meu choque, ele foi para a parte positiva. Entendi. Nossa, que delícia, que bom que eu consegui estar aqui. Qual que foi o choque? Pô, peraí, eu fui daqui ali em 5 minutos? Tipo isso. Não, mas aqui, ó, 5 minutos é o mesmo tempo que tava no GPS? Não é possível. É tipo isso mesmo. E aí eu fiquei lá 3 anos, era consultora, fui convidada a ser gerente geral, então fiquei 3 anos nos hotéis Oasis. E aí foi quando começaram a construir, né, e lançar os hotéis de rede aqui em Ribeirão Preto. Legal. E aí eu fui convidada, passei pelo processo seletivo, né, na época, para ser gerente geral aqui do Trip Ribeirão Preto. Então eu estou aqui desde setembro de 2017. Né? Daqui a pouco tá fazendo ano que vem aniversário. Então. Eu entrei 1 ano depois que tinha aberto. Então, assim, eu participei dessa construção do Trip, né? Há 8 anos eu conheço esse hotel. Pegou literalmente nenezinho. Nenezinho. Eu conheço tudo, desde o gerador, QGBT, da lâmpada aqui. Lâmpada, qualquer... Já tem até o senso, ó, o quarto 210 vai queimar a lâmpada amanhã, já tipo faz isso, tantos anos. Tipo isso, entendeu? Já tô... Conheço muito bem o produto. E aí, quando a gente fala de hotelaria, até na questão de formação do profissional hoteleiro, ele é muito baseado na operação. Então, você aprende muito de operação, você tem uma pincelada ali de administração, mas não é o forte. Então, quando eu assumi o Trip, imagina, são 256 apartamentos, uma média de hóspedes que passam aqui, são 5 a 6 mil hóspedes no mês. É muita gente. Muita gente. Né? E aí eu aprendi que para ser gerente geral de um hotel, você não pode só saber da operação. Você tem que saber muito de administração de empresa. Né? Então, o meu mentor uma vez me falou, Ana Carolina, gerente é geral, ele não é um gerente parcial. Então, com isso, o que eu fui buscar? Eu fui buscar aprimoramento nessa parte que eu sentia falta no meu nível de formação. Então, aí eu fiz MBA em gestão empresarial na FGV, depois eu fiz Cornell University, que é uma imersão de gerência geral, e isso foi, e obviamente o dia a dia, né, as cobranças, o que eu preciso apresentar para o investidor, foi me formando enquanto profissional. Uma coisa que eu ia te perguntar, qual foi tipo, o grande desafio de quando você entra num grande hotel, né, porque eram coisas familiares, e aí de repente vem as redes, e aí você entra num hotel novo, né, uma experiência totalmente diferente, e você tinha uma responsabilidade de fazer um hotel acontecer. Qual foi o grande desafio que você teve aqui dentro do Trip? Eu acho que sempre o grande desafio é você escolher as pessoas certas para o lugar certo. Né? E eu falo que quando a gente cresce e a gente chega no nível de alta gestão, é óbvio, todo mundo sabe disso, a gente fica mais sozinho. Né? Então, o que me ajudou muito nesse desenvolvimento sempre foi ter um mentor. E o mentor que eu falo, ele é um mentor que conhece do negócio e consegue te dar direcionamentos técnicos ou não técnicos. É aquilo que a gente estava falando antes, né? A provocação.
às vezes ele até pode te dar certas respostas, mas muitas das vezes ele te provoca a pensar, já te dando um gatilho, né, para você, pô, peraí, era isso então? Nossa, era só, sei lá, falar uma besteira aqui. Pô, era só pedir pra menina passar o pano ali que resolvia toda a parte do atendimento. Às vezes é uma provocação que surge, né? Exato. E a primeira provocação que eu tive lá em foi no início de 2018, o meu mentor, porque eu tenho gerentes departamentais, né? Então, hoje eu tenho 12 pessoas que trabalham no gerenciamento de cada área do hotel. Hoje dentro do hotel, quantas pessoas nós temos? 70 fixos. Mais os extras, né? Que isso é muito comum que aí na hotelaria. Conforme a demanda. Então, lá atrás ele me provocou no sentido, quem são os seus pilares, Ana Carolina? Foi a pergunta que me foi feita. E aí ele falou assim, não precisa me responder agora. Pense e eu volto aqui para você me falar. E eu lembro que eu fiz um desenho onde eu colocava os meus pilares e, na verdade, ele não estava querendo uma resposta, ele estava querendo que eu pensasse sobre aquilo. E ele falou para mim, Ana Carolina, ninguém faz nada sozinho. Encontre os seus pilares, porque são essas pessoas que vão te alavancar. Então, isso entrou na minha cabeça de uma forma. Então, eu sabia que eu precisava encontrar as pessoas certas para o lugar certo. Mas essas pessoas certas não significa que a pessoa vai vir pronta. Obviamente, elas dependem da minha entra gestão, mais um da minha amadurecimento de construção. entendimento, né? Exato. Porque, às vezes, a pessoa, ela te dá o gatilho, o insight, a provocação. Você fala, tá, agora eu sei que eu preciso do pilar. E aonde que eu compro ele? Onde que eu acho? Exato. E, às vezes, está na formação. Na formação. E uma outra coisa também, que pode parecer duro, mas é a verdade. Quando você sabe que não é a pessoa certa, se você já sabe, não postergue. Troque. Por quê? Porque a gente tem... mas se eu trocar... mas será que vai dar certo? Vou ficar descalço. E você já lá no fundo, você sabe que não é a pessoa, que ela não é, e você fica postergando aquilo. Então, essa foi uma outra lição que eu tive e que eu compartilho com toda a minha equipe. Se você tomou a decisão que não é aquela pessoa, faça esse favor até para essa pessoa. Porque se não tá bom para você, provavelmente também não tá bom para ela. E a gente sempre tem que ser honesto no feedback, explicar, olha, por conta disso, não vai rolar. Então, a gestão de pessoas, ele costuma dizer assim, gerir empresa é fácil, difícil é gerir pessoas. E um hotel exige muito disso, né? Tudo bem que todas as empresas precisam e tudo mais, mas eu acho que o ramo hoteleiro é 100% isso. 100%. Porque é a pessoa no atendimento, aí é a pessoa que está atendendo, a pessoa que está entrando, aí a pessoa que está tomando café, a que está servindo, a que está comendo, a que vai dormir, a que arruma a cama. Então você só está falando de pessoas. O insumo, no final das contas, né? Seja o café da manhã, seja a impressão de um papel para a pessoa assinar, ela é muito mínima mediante ao que você tem que fazer gestão de pessoas, de fato. Exato. E aí, quando você fala de hotel, a gente está falando de 24 horas /7, né? Então, quando nós fizemos a reforma aqui do lobby, né? Inclusive com a Bratio. Quando você faz uma reforma em hotel, o hotel ele continua funcionando. É diferente de você pegar uma empresa, olha, eu vou fechar ela durante 2 meses, vou reformar tudo certinho. Calma, pessoal, que nós vamos fechar o hotel, daí vocês passam a reserva para daqui 2 meses. Não. Galera, nós fizemos tudo que vocês estão vendo aqui atrás, esse lindo pilar que vocês estão vendo atrás da Ana, nós tem os nossos dedos aqui que a gente reformou o hotel. Junto, vale a pena a gente ressaltar também, né? A Marina Donato, arquiteta, maravilhosa, parceira nossa, que fez todos esses projetos e ficou incrível. Mas teve esse desafio de 24 horas e você tem que fazer, você tem atendimento e você tem a obra que gera poeira. A obra ela só gera ainda mais percalço para quem está dentro do hotel, né? Exato. E aí quando você fala de hotel, você tem a pessoa que está vindo descansar, você tem a pessoa que fez uma cirurgia e precisa repouso, você tem a pessoa que precisa fazer um call, às vezes super importante para fechar negócio. Então você tem que atender as expectativas de todos esses hóspedes.
né? Então, essa que é o maior desafio da hotelaria. E, além disso, tirando uma parte de reforma, vamos falar no dia a dia, as pessoas que atendem precisam estar bem. Sim. Porque quem são os hóspedes? São pessoas que estão passando por momentos diferentes, né? Então, você precisa ter um equilíbrio emocional, um entendimento do momento de cada um. O hóspede ficou nervoso. Por que será? Será que aconteceu alguma coisa realmente na vida dele? Né? Então... E a gente não, eu costumo dizer que a gente não levar isso para o nosso lado pessoal, né? Porque a pessoa, eu falo muito isso dentro do escritório. Falo, nós devemos ter empatia pelo problema das pessoas, mas não sentir eles, porque o problema é do outro. Então, às vezes a pessoa chega nervosa e já chega te pilhando, te dando pressão, e às vezes você está numa recepção e tudo mais. Se você entrar na pilha dele, você vai ser mal educado, você vai fazer isso, aquilo outro. Mas se você tiver esse tipo de entendimento, você fica tranquilo, atende ele. Muitas das vezes a pessoa vai até se tocar que ela está sendo mal educada ou grosseira, né? E vai se colocar no lugar dela. Exato. Mas para você ter esse nível, na minha concepção, é formação de pessoas, porque às vezes a pessoa vem de mercado, sem falar que cada hotel é diferente, né? E você tem que gostar. É. Eu sempre falo nas entrevistas... Você acha que o mercado hoteleiro é realmente para quem é apaixonado pela hotelaria? Eu acho que já foi. Hoje eu acho que tem uma mescla, sabe? Eu sou uma apaixonada, amo muito o que eu faço, mas a hotelaria, como ela não precisa de uma formação específica, ela abrange muita gente que às vezes está ali só por um tempo, porque está cursando uma outra faculdade e precisa de uma remuneração, sabe? Então eu acho que existe essa mescla, e aí torna-se mais desafiador, porque você não tem pessoas técnicas, você tem pessoas, e aí você tem que moldar aquilo para atender a expectativa do que você propõe. Né? Que aí a gente está falando de cultura de empresa, de valores, que tem que ser algo muito claro para todos. Qual que foi um desafio que você teve na pandemia? O que eu não tive na pandemia, né? Acho que o único desafio que eu não tive na pandemia foi pegar Covid, porque eu não tive Covid, entendeu? Todos os exames... Essa daí foi... Então, assim... Felizmente, nossa, eu tenho que levantar as mãos para os céus. Eu não peguei, não tive nenhuma pessoa próxima a mim que veio a faltar. Então eu me sinto muito privilegiada por isso. Agora, na questão do trabalho, foi o maior impacto que eu poderia viver. Eu estava com um hotel quando... É muito doido pensar isso, né? Muito doido. Eu estava com um hotel 100%. Estava tendo um evento, que é o Sinhá Junqueira, inclusive, que nós somos hotel oficial, que é um evento médico. E aí começou o bafafá, Covid. Meados de fevereiro, março. Início de março. E aí começaram a fazer check-out e tudo. E na outra semana... Lockdown. Ainda não estava no lockdown, mas assim... Já estava... Zerou. O pânico já estava instaurado. E aí zerou. Eu vinha nesse lobby aqui, eu falava, meu Deus, está zerado de ocupação. E aí foi aquilo, né, que todo mundo passou, não preciso contar, né, que é tipo, daqui um mês volta, isso é uma coisa rápida, e não foi o que aconteceu. Então, no início eu acho que foi mais fácil, porque a gente sempre acha que logo vai resolver, e depois que não resolveu, a gente, aí a gente precisou fazer demissões, a gente usou de todas as formas o afastamento, né, que o governo disponibilizou na época, mas a parte mais difícil foi de ter que cortar colaborador, né? Então a gente... Isso é triste, né? Tava com 70 pessoas, a gente terminou com 6. Nós ficamos fechados durante 3 meses. Com 6 pessoas? 6 pessoas. Então, a gente trancou o hotel todo e eu vim durante todo esse fechamento do hotel, né? Eu vinha sempre com a minha equipe para manter, né? Aproveitamos para fazer manutenção também, né? Para fazer troca de tubulação e tudo. Mas ficamos esses 3 meses fechados. E aí, eu que sou do comercial, de pegar todos os nossos clientes e falar, olha, nós vamos fechar durante 3 meses e tal. Foi muito difícil. Mas eu falo que tudo
tem um lado bom. Tudo. E se a gente aprender a enxergar isso, né? A gente tira proveito. Sim. Então, lógico, se falar assim, você escolheria ter a pandemia? Óbvio que não, né? Mas já que aconteceu, então esses 3 meses fechados, a gente conseguiu renovar o hotel, fazer manutenção. Quando a gente reabriu, Tava tudo organizado. Isso foi um grande diferencial do Trip. Porque como as empresas estavam sem fluxo, elas cortaram o quê? A primeira coisa que você corta? A manutenção. E aqui, felizmente, não foi o caso. Então, quando os hóspedes voltaram, eles falavam assim, nossa, mas o hotel tá novo. Nossa, o hotel tá impecável. E aí os nossos clientes naturalmente voltaram. E aí foi Você acha que isso te gerou uma nova demanda? Imaginando assim, antes passava 3 mil clientes, e aí depois de toda essa estratégia aplicada, mediante a situação exposta, foram para 5. Eu não acho que gerou uma nova demanda. Eu acho que ela melhorou nosso nível de gestão interna. Tá, porque assim, os hóspedes voltaram, a gente já tinha uma ocupação alta antes do fechamento, né? Mas é aquilo que a gente estava conversando antes. Em época de vacas magras, você começa a olhar o detalhe. Então, obrigatoriamente, eu tive que olhar lá todas as linhas. Então, hoje eu entendo exatamente, eu sei quanto que cada hóspede... faz a gente parar, né? Qual que é o custo de enxoval por hóspede, eu sei qual que é o custo de amenities por hóspede. Então, a gente teve que fazer uma gestão de custo, de despesa, muito focada. E aí, isso fez com que o nível de gestão do hotel... fornecedor, o cara que não estava te atendendo, já é o momento certo para você poder cortar ele e trazer um novo fornecedor. Eu sou muito suspeito também para falar da pandemia, apesar dos pesares. Também não tive alguém da família que veio a faltar, até porque antes disso meu vozinho e minha vozinha tinha ido, um ano antes. Falo que até, brinco na família, foi permissão de Deus, porque a pandemia do jeito que foi, né? Meu avô e minha avó, 86 anos, e era pegar resfriado, tinha que ir pro médico. Então, foi tudo no tempo certo. Mas a pandemia ela foi, de certa forma, para nós benéfica, porque a Bratio ela surgiu na pandemia. Eu vinha da minha outra experiência como empresa, que eu vim quebrado, né? E aí, em fevereiro, eu e o Guilherme, a gente abre a Bratio, e aí era só, um vírus na China, etc e tal. E aquela conversa sobre carnaval. Porque esse vírus já chegou no Brasil e se a galera não deixar de ir pro carnaval, o negócio vai ficar feio. E dito e feito, o brasileiro foi pro carnaval e estourou. Só que isso foi benéfico para o nosso negócio, porque a gente foi trabalho essencial. Então, assim como vocês fizeram manutenção, foi quando as pessoas estiveram dentro de casa e começaram a olhar para dentro de casa. Eu tenho eu, a esposa e mais 2 filhos. Nós não cabemos nesse apartamento de 60 metros. O governo veio com incentivo de juros e a gente começou a acelerar. Então eu brinco que a Bratio ela é uma empresa pandêmica. Ela surgiu na pandemia e aí o tempo se prova tudo, né? Porque muitas empresas surgiram nesse período, dentro do meu segmento, e aí o tempo ele prova muitas coisas. Então, com o tempo, eu falava para o meu sócio, calma, vamos ter gestão, olhar para o número, ter cuidado com isso, cuidado com aquilo. Tivemos muito problema, porque aí teve hiperinflação dentro do nosso segmento. Então, um material que custava, o saco de cimento que custava 18 passou a custar 40. E aí a gente lidar com todo esse cenário, então foi um baita aprendizado. Acho que para o mundo todo, né? Para o mundo todo. Acho que foi o choque que o mundo precisava, uns para se reinventar, outros para olhar para dentro do negócio, outros que tinham uma certa soberba, às vezes veio a quebrar porque achava que nada vai acontecer, né? E aí às vezes não tem uma gestão tão alinhada, uma tomada de decisão tão ativa ali. Não, já vamos parar, fecha tudo, vamos dar manutenção, corta gasto, corta isso. É o que todo empresário quer? Não. Mas muitas das vezes, em situações assim, é o que a gente tem que fazer. É o que tem que fazer, exato. E eu acho que a pandemia mostrou pra gente que a gente tem que estar preparado para tudo.
né? E quando você fala de gestão de negócio, volto a dizer, óbvio que todo mundo preferiria que não existisse, né? Não tivesse passado por isso. Mas quando acontece, ela mostra assim, olha, a gente está muito suscetível a qualquer coisa. A gente está suscetível e a gente precisa estar pronto para enfrentar, né? Então, eu falo que depois disso eu tenho uma cabeça de trabalhar com época de vacas magras, digamos. Por quê? Porque você não pode também jogar fora o aprendizado que você teve numa época difícil. Lógico, de maneira alguma. E quando você fala de hotel, quem são os nossos clientes? São o corporativo, ou seja, diversas empresas, do agro, da farmacêutica, de vários segmentos, que são totalmente impactados por qualquer coisa que acontece no mundo, o dólar, uma guerra. Já é motivo de cortar o gasto, não deixa de viajar. Exatamente. Então, um produto que lançou não vendeu, então corta. Então, a gente é impactado com o que acontece em todos os segmentos. E aí você fala no final de semana, lazer, formatura, casamento, que depois, quando voltaram os hotéis a abrirem, tudo teve um boom na questão de eventos, porque tudo ficou reprimido, né? Todo mundo que ia casar, formar durante esses 2 anos ficou parado, então teve um boom muito grande. E aí a gente se adaptou a isso e o mercado como um todo, né? Principalmente acho que o brasileiro, acha que sempre vai estar nesse boom. E aí muita gente investiu muito também e depois falou, opa, peraí, as coisas vão se normalizar. Não existe o boom eterno. Ela se equilibra, Ela né? se equilibra. O mercado, ele é doido porque ele se realinha. Então, aqui está muito alto, aí esse está baixo, algum acontecimento faz com que isso venha e ele se equilibra novamente. Uma coisa que eu ia te perguntar, o que você enxerga de movimento Ribeirão? Em que sentido? Como você disse, você vê muitas pessoas, atende muitos clientes de segmentos diferentes. Às vezes o cara faz uma call aqui no lobby. O que você vê que lá de 2017 para cá vem mudando para Ribeirão? Pô, Aurélio, nós estamos muito forte nisso. Não, nós sempre foi forte nisso daqui. Porque eu tenho a sensação de que você consegue acompanhar o crescimento da cidade. Sim. Então eu queria ver essa sua visão. Quando eu cheguei aqui em Ribeirão Preto, só se falava de um evento, AgriShow. Se daí... Então é AgriShow, 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 AgriShow. Que é um evento maravilhoso, que a gente tem que fazer questão de manter esse evento aqui em Ribeirão Preto, porque ele realmente gera muitos negócios, não só para a hotelaria, mas para a cidade toda, né? Então... E aí também, né, nós temos o Festival João Rock, também sempre muito forte, um evento que traz gente do Brasil todo. Então, esses 2 principais eventos da cidade. E aí, nesses 10, 11 anos, né, que eu estou aqui em Ribeirão, eu vejo o crescimento de outros eventos, como, por exemplo, o próprio assim, a Junqueira, a FenaSucro, que tem retomado seu posicionamento. Mais 1 milhão de eventos que acontecem nessa cidade, shows internacionais, shows nacionais, o Multiplan Hall. E aí é até engraçado, né? Vou falar a palavra engraçado. O ano passado a gente fez uma reunião com Sebrae, Sesc, Senac, inclusive ontem eu estive no lançamento do Observatório do Turismo. Eu vi que você postou. Fala até quantos hotéis tem dentro de Ribeirão, né? Isso, até agora, nós não tínhamos informação. Sério? E que eu achei pouco, tá? Isso dos cadastrados mesmo. Ah, tá. Existem outras, por exemplo, Airbnb não okay, faz a composição. Okay. Mas que eu também acho que é pouco. Eu ainda acho que é pouco. Porque eu vi lá o que você postou. Tem 5 mil leitos. 5 mil UHs, né, que são unidades habitacionais. 10 mil leitos que são, tipo, camas, né? Isso. Então, se a gente olha, 5 mil leitos, eu acho muito pouco. Porque a gente gera de movimento. Eu acho... lógico, eu tô fora do mercado, né? Eu falando no meu achismo. Mas eu acho pouco no sentido de, às vezes, o movimento que entra dentro da cidade. Eu acho que a gente tem muito mais movimento. Eu não sei,
Aí vai de você me falar, né, que tem mais expertise. E isso foi o grande propósito da reunião que nós fizemos um ano atrás e que eu pude colaborar e continuo colaborando com a questão do Observatório do Turismo, que é de trazer as informações. Por quê? Porque uma tomada de decisão, ela tem que ser baseada em dados. Sim. Né? E nós não tínhamos esses dados compilados. Então, hoje o Observatório do Turismo está criando, por exemplo, a compilação dos eventos da cidade. Quantas vezes você não viu um show internacional acontecendo com um outro evento? Então, assim, a agenda... Estão batendo a mesma agenda, né? E aí brigam pelo mesmo público. Exato. Então, isso é o início de uma construção que outras cidades já têm isso muito organizado. E até a captação de novos eventos, a necessidade de investimento. Vem um investidor em Ribeirão Preto, onde que ele vai investir? Hoje eu falo, se eu tivesse bala na agulha, o que eu investiria? Eu investiria no espaço para eventos. Muito. Aqui tem ausência. Tem ausência. Acima de 3 mil pessoas. A gente perde convenções, congressos, por exemplo, para Campinas. Certo? Porque nós não temos espaço suficiente para detalhe, né? E tudo isso... Quem que eu vi no Instagram? O cara vai fazer em Campinas. O cara, eu acho que ele é de Minas. E às vezes ele está muito mais perto de nós do que de Campinas. Então não é para atender quem está lá em São Paulo, vir para cá. Muito pelo contrário, é quem está tanto abaixo de nós e tanto para os lados. Exato. Em vez do cara ir para as Campinas e São Paulo. E hoje a gente tem essa carência aqui na cidade desse espaço de eventos. Mas aí quando você tem um espaço de eventos, você também precisa ter um material para você vender o destino. Né? Então, como que você capta eventos para a cidade? Olha, eu tenho tantos leitos, eu tenho espaço para eventos, meu aeroporto é estruturado dessa forma, a mobilidade urbana, tudo isso compõe para trazer novos negócios para a cidade. Entende? Então, essa construção que está sendo feita agora e que tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar, porque eu sei que é importante para o mercado. É um movimento feito em conjunto, né? Não é um movimento feito para se auto-beneficiar. Lógico que você tem o benefício, mas é um movimento que beneficia a todos. E quanto mais pessoas dentro deste movimento, mais forte fica e mais rápido acontece. Que nem você estava falando da questão da hotelaria. Para você ter ideia, a média de ocupação aqui, de hotel mid-scale, ou upper mid-scale, é de 50% de ocupação. Então, quando você fala assim, vamos construir mais hotel. Pelo amor de Deus. Então, o que a gente precisa agora? Trabalhar em conjunto para que a gente eleve a ocupação da cidade, distribuída durante o ano, não concentrada, para que aí sim... Se está em 50, né, tem que aumentar esse percentual. E aí, como que dá para a gente fazer isso, de certa forma, na cidade? Só com um evento? Ou você acha que a gente tem potencial turístico? É até uma movimentação que eu gostei muito esse ano, foi a questão do carnaval. Tá. De rua, né? Que a gente teve vários pontos com carnaval. Eu acho isso extremamente importante para a cidade. Tem cidades, né? Você pega Ouro Preto, por exemplo, que virou referência na questão de carnaval e que gera bastante hospedagem. É isso. Então, por que todo Ribeirão Pretano tem que sair para ir curtir o carnaval? Se a gente está nessa cidade maravilhosa. Então, eu gostei bastante. Até falei com a equipe, parabenizei até a Magê, no caso. Que legal que está trazendo esses carnavais aqui. Revivendo, né? Porque já existiu a época que isso aconteceu. Foi um pouco antes de eu chegar em Ribeirão Preto, mas já existiu. E aí você pergunta assim, como gerar? É com grandes eventos. É trazer congressos, é trazer... E não tem uma praia, né? Só o que falta. Só o que falta, gente. Olha, dizem então vamos fazer aí uma piscina de onda, vamos ver mesmo, né? Se sair, boa coisa vai ser que todo Ribeirão Pretano vai lá surfar. Vai mesmo. Que aqui só não falta, a gente só precisa de uma piscina maior. E sabe de uma coisa assim que eu sempre fico pensando, até nos lugares que eu viajo, que eu vou, é muito importante que esse crescimento ele seja ordenado e sustentável. Porque também tem muitas cidades que tem um crescimento de ocupação e de visita,
mas que não existe um cuidado da prefeitura e uma organização que detona a cidade. Aí fica insuportável para quem mora e para depois quem vai também já falta água, falta energia, falta não sei o quê, porque a cidade não está pronta. Então isso é um trabalho que precisa ser feito entre as organizações particulares, né, os hotéis, mas junto com a prefeitura ou o governo do estado. Eu acho isso um pouco difícil de acontecer em Ribeirão. É muito pautado no movimento que eu sempre vi de obras, né? Olhando como obra. Então, para a gente crescer, a gente tem que construir, e aí depois de construído gera todas essas outras coisas. O negócio está falando, precisa de um espaço de 3 mil, para 3 mil pessoas, e aí a partir da construção disso gera o movimento, os demais movimentos. Eu acho que Ribeirão tem, e acho que em algum momento vai acontecer isso, esse potencial, essa exploração mais assídua, né, desse minério, vamos dizer, que a gente tem aqui. Mas eu acho que não vai acontecer de forma bagunçada, porque em Ribeirão nós temos muitas grandes empresas que são fundadas aqui, que não é que elas comandam a cidade, mas elas têm uma voz muito ativa de como as coisas podem se ocorrer aqui dentro. Então não é como se fosse um cartel, gente, é como se fosse um conselho que fala, eu acho que talvez seja melhor a gente crescer a cidade para esse lado. E aí cria-se toda uma diretriz, né, política e etc e tal, para que aconteça. Dado a gente olha para a nossa Zona Sul. Pô, isso daqui em 2017... não estava, sei lá, metade disso. Tinha uns prédios, um ou outro. A Avenida Brasolai aqui não tinha esse monte de comércio que nós temos aqui. Hoje, 10 anos depois, a gente olha, já não tem terreno mais. Tem um ou outro que já está em posse de uma outra pessoa já para fazer alguma coisa. Então, eu acho que esse crescimento dentro da cidade ele vai acontecer, mas vai acontecer de forma estruturada. E principalmente porque eu vejo que as novas edificações elas já estão vindo muito modeladas de São Paulo. Então, se a gente olha toda a parte da Fiuza, a nova Fiuza e tal, os prédios já vêm como a parte comercial, já vem com a parte residencial. Em Ribeirão nós temos um déficit de lajes corporativas. E que o pessoal esqueci o nome da construtora, não lembro se é a Perplan, fizeram o Le Monde, e aí estão fazendo o prédio à frente, que se eu não me engano, até a informação que eu tenho, é de que lá vai ser somente lajes corporativas. E se você vai em todos esses prédios comerciais, as lajes estão todas ocupadas. Então o que isso mostra? Talvez a gente tenha empresas na nossa região que elas têm a carência de estar dentro de Ribeirão, mas ela não tem um espaço. E aí, gente, nós estamos falando de obra. E obra, quanto mais pronta ela tiver para quem quer entrar, melhor. Não é à toa que o Dabi Business vai fazer uma expansão agora de 15 mil metros quadrados. Sim. Então, a cidade ela também tem essa carência. Acho que automaticamente, suprindo a carência da entrada dessas novas empresas, gera um movimento hoteleiro, porque aí vai vir as pessoas da sede que vão estar em outras cidades, São Paulo, Belo Horizonte, onde for, vai vir para Ribeirão, vai passar a ter mais congresso, e aí vai gerando aquele movimento. Mas se tivesse aquela famosa intenção um pouquinho mais agilizada, né, politicamente falando, a gente poderia ver isso um pouco mais cedo. Mas eu acho que é um movimento que acontece. Eu acho também. Eu acho que é uma cidade que tem tudo para dar certo. Ribeirão Preto. Né? Eu acho que só precisa desses pontos de atenção e da dedicação de quem tem a caneta, né? Quem tem o poder ali para decidir, investir, fazer o negócio acontecer, fazer algo ordenado. E a hotelaria, aproveitar disso a seu favor, continuar investindo, continuar treinando, capacitar pessoas, para que o atendimento seja compatível com o que esperam. E eu estava até com uns clientes na semana passada e eles estavam falando que eles estavam encantados aqui, tanto com o hotel, com o atendimento do hotel, quanto com as empresas que eles visitaram,
porque o Ribeirão Pretano é muito receptivo. Muito. Então A gente gosta de receber A gente as gosta. Então, a gente, né? Ribeirão Pretano, já aqui, ó, passou de 10 anos, já é. Já era. Então, isso conta muito a nosso favor. Então, quando você fala, por exemplo, do Festival João Rock, que a gente também é hotel oficial e a gente movimenta com o pré-João Rock, então a gente traz a experiência para o cliente, que é algo que eu trabalho muito aqui dentro do Trip, que é a experiência do cliente completa. Eu quero que o cliente goste do hotel, obviamente, mas que goste da cidade, que goste do festival, tudo, né? Goste de tudo. É o que eu costumo dizer, não venha para Ribeirão, porque se você vir, você não volta. Exato. Ó, aqui, ó, bebeu da água daqui, filho. Exato. Na hora que você experimentar da água, que você vai ver que ela é diferente, você não volta para trás. Porque é isso, a gente é receptivo, a gente gosta. Se gringo vem aqui então, aí esquece. Vai caipirinha, ó. Caipirinha é o que mais sai. Você vê quando os estrangeiros Então, vale a pena a gente ressaltar que nós somos uma cidade muito boêmia, né? Então, temos ótimos bares dentro da cidade. Então, para você que... Você consegue ir de segunda a domingo em bares diferentes. Experiências diferentes. Experiências de público, de cerveja, de tudo. Então... e aqui tem de tudo. Você vai agora, por exemplo, em abril, né, que a gente tem a AgriShow, aí tem o Rodeio, o Ribeirão Rodeio Music, que é um evento muito bem organizado, muito bem estruturado. Então, o sertanejo aqui pega bastante. E aí depois já vira, e eu falo assim, Ribeirão Preto, ele atende não só os eventos daqui de Ribeirão, mas também os eventos da região. Então, em junho já tem o Festival da Lua Cheia também, que é um evento maravilhoso em Altinópolis, que fica aqui pertinho, com vários shows aí grandes. A gente é uma cidade satélite, né, para tudo isso. Cidade satélite. Em agosto, o João Rock. E aí, nesse meio tempinho, a gente vai ter uma Copa do Mundo, né, para dar uma aquecidinha aí que também. Se quiser vir assistir o jogo com nós também... vai ter, lógico. Telão não vai faltar. Telão não vai faltar, cerveja também não. Esquece. Se você ainda vier no Trip, nós dá um jeito de arrumar uma camisa para você. Nós dá um jeito. Nem que seja, pode ser, nós compra branca e manda pintar. Exatamente. Mas você não vai ficar sem vestir amarelo e azul. Exato. E aí a nossa cultura aqui é realmente isso, sabe? Valorizar os eventos da cidade, proporcionar experiência para as pessoas que vêm para esses eventos, porque a gente sabe da importância desses eventos para o nosso segmento. Então, por exemplo, o pessoal vai vir para o rodeio, vai vir para a AgriShow, a gente quer prestar o melhor serviço para que as pessoas falem, putz, que legal ter ido para Ribeirão. E para o crescimento da cidade. A pessoa vem para cá, parece brincadeira, mas o que eu estou falando não é verdade. A pessoa vem para cá, ela não quer ir embora. Porque a cidade é gostosa. Então, se ela vem visitar, ela vem para o hotel, tem uma baita de uma experiência aqui, vai para um evento, um João Rock, vai para um AgriShow, vai para um rodeio. Fala, cara, isso daqui é cidade. A gente não... Cara, eu posso te falar com propriedade, você vai na periferia, você também é bem recebido. Com certeza. Aqui em Ribeirão é desse jeito. Então, a gente tem o ano passado eu tinha visto uma matéria que Ribeirão estava entre as 5 cidades mais seguras do estado. Você vê o tanto que a gente gosta de receber as pessoas. Então, eu acho que se a pessoa vem para Ribeirão, a princípio ela veio para ficar só num hotel. Mas ela fica num hotel, tem toda essa experiência e tudo mais, conhece a cidade, daqui a pouco ela está comprando um apartamento aqui. O que eu sempre falo o que vende hotel não é o hotel, é o destino. Entendeu? Então, assim, diferente, por exemplo, de um resort, que muitas vezes você vai para ficar dentro do resort, quando você fala de hotel corporativo, o que vende o seu hotel? 99% dos clientes. Ou eles vêm a negócio, ou eles vêm em alguma festa, formatura, visitar algum parente. Então, é o destino que vende o seu hotel. Então, os hotéis têm que se atrelar à cidade, têm que trabalhar junto com a cidade. Entendeu? Quais são os desafios de marketing? De marketing? Eu acho que não é o desafio do marketing. Para mim, e dessa construção de 8 anos, eu fui muito preocupada antes em construir
a entrega, a operação, o a NPS. base, né? Deixar a base bem... A base. Porque o marketing, se ele não tem uma entrega compatível com o que você está vendendo, não serve para nada. É o off. Então, assim, dentro da construção que eu tive a oportunidade de fazer aqui no Trip, foi encontrar as pessoas certas para o lugar certo, prestar um serviço consistente, de qualidade. Nós recebemos no ano passado o prêmio de melhor Trip da América Latina e Caribe. Legal. Muito bacana, baseado em vários KPIs, né, que são analisados, mas o principal deles é o NPS, que é para a gente o mais importante. Eu preciso realmente saber o que o cliente acha. Então, uma vez isso feito, você consegue comunicar de forma verdadeira o que acontece aqui dentro. E aí foi quando a gente começou que trouxemos a Young Mind Agência, que começou a conseguir comunicar tudo isso que acontece aqui dentro de uma forma muito legal, muito assertiva, para que as pessoas que não conhecem queiram vir conhecer. Mas não existe marketing sem resultado interno. Gente. Bom, a gente estava até conversando que as coisas acontecem no off. Então, você precisa olhar no offline do seu negócio para depois ir para o digital. Entregar, receber bem, ter um bom atendimento, ter uma boa gestão. Depois, o online ele é consequência de um bom trabalho, né? Exato. E o online hoje, ele não depende só da gente enquanto gestor, como era, por exemplo, uma mídia offline, né? Eu decido colocar o hotel numa revista, eu decido colocar o hotel lá. Hoje o online, o próprio hóspede faz, pro bom e pro ruim. Se ele tiver um problema, ele pode pegar o celular dele, ele vai postar e vai marcar o hotel. Não fico mais aqui. Não fico mais ou fico aqui, aqui, olha o que aconteceu. Então, assim, a preocupação para mim ela é muito maior no offline e depois a gente só comunicar o que acontece. Porque o marketing saiu das nossas mãos. Sim. Ele está na mão de todo mundo. Isso é verdade. Muito bom, muito bom. Bom, caminhando para o fim. Eu agradeço muito. Foi uma honra estar aqui falando um pouquinho dessa vida hoteleira. Esse papo é bom para a gente, até para eu reviver, né, a história. Puxar, né, na memória. E sabe que essa semana eu estava conversando com eu tenho uma coach, né, que me ensina nessa parte de gestão de pessoas, análise de perfil, tudo, e ela falou uma coisa para mim. Ela falou: Ana Carolina, passe a celebrar mais as pequenas conquistas diárias. Isso eu tenho uma dificuldade também. Ela falou assim: você não está comemorando tudo. E ela pegou e dentro ali dos to-dos, né, que ela me deixou, foi: semanalmente coloque no papel as suas pequenas conquistas e celebre. Porque para você isso já se tornou tão normal que você acaba desvalorizando isso. E aí vem a autocobrança, vem a autoconfiança, vem a automotivação. Então, cuidar da mente e da nossa motivação diária baseada nos nossos resultados é muito importante. Isso é real e faz muita diferença. Porque às vezes a gente entra num loop de só trazer o resultado e a gente esquece de comemorar o resultado. Porque para nós se torna comum. E se torna meio que uma obrigação. A gente fala assim: não, mas eu não fiz mais que minha obrigação. A primeira vez é uma novidade. E aí você até pode ser que você comemore. Mas as demais vira cotidiano, vira uma obrigação. Não, vamos embora. Então mais um outro. Vamos. Então é uma coisa que eu também dentro do escritório, após o evento que a gente fez na quinta passada, falei para eles, o Guilherme estava até pegando um café lá no próprio restaurante. Falei: não, vamos sair para tomar um café aqui no shopping. A gente comemorar o evento que nós entregamos. Sentamos lá, falamos nada com nada. Conversa extremamente aleatória. Brindamos com xícara de café. É isso. Então, e isso custou o quê? 40 minutos, sei lá, R$60, 4 cafés. E esse tempo, né? A gente está acostumado com uma agenda lotada, uma reunião em cima da outra, porque a gente mistura o offline com o online. Então, eu saio daqui, eu já tenho um call, e aí a gente não dá o tempo da gente respirar, refletir. Então, hoje, dentro da minha estratégia profissional, né, eu tenho trabalhado
nessa questão de perfil, eu tenho trabalhado a questão do planejamento, da análise e tirar um pouco da execução, comunicação, para que eu consiga trazer essa análise, esse dia a dia mais... A palavra não é mais o como, porque o como faz com que a gente gere demanda exacerbada de acúmulo de funções, de trabalhos. Mas é o porquê. Por que eu faço? Mas por que eu tenho que fazer isso? E na hora que você vai ver, era só você passar para alguém fazer. Não precisa. Então, na hora que a gente começa a perguntar o porquê das coisas, as respostas começam a surgir, você começa a repensar de fato que você deve ou não fazer. Sim. E aí a agenda começa a ficar um pouco... Às vezes, por exemplo, o meu negócio é uma venda extremamente consultiva. Por que eu tenho que atender um cliente todo dia? Por que eu tenho que fechar um contrato todo dia? Se eu fechar 30 contratos no mês, eu não consigo fazer de obra? Então, por que toda essa pressa? Por que essa pressão? E aí você começa a desconstruir tudo isso, você fala, tá, entendi. Então agora, se eu achei o porquê, agora nós vamos pro como. Agora, como eu vou atrás desse cliente ideal que vai me suprir toda essa demanda e etc e tal. Então, eu acho que a minha cabeça ela sempre funcionou dessa forma. Eu sempre gostei de desconstruir as coisas e questionar. Tá, mas, cara, por quê? Por que eu tenho que andar no carro mais luxuoso? Por que eu tenho que andar com um Rolex que um determinado grupo impõe que você ande? Por que das coisas? Eu acho que quando a gente vai começando a tirar a nuvem cinza que fica em torno de tudo isso. Então, eu acho que empreender, que é o seu caso, é isso, a gente ter as pessoas do lado, o porquê daquela pessoa, a gente busca pessoas de confiança, né? Não é colocar de qualquer maneira, a maturidade vai mostrando isso para nós, que não é qualquer pessoa que tem que estar do nosso lado, principalmente nas tomadas de decisão, porque exige um compliance de informação, existe critério, existe uma série de coisas. E quando você enxerga coisas, a gente vê pessoas mais novas, né, entrando no mercado de trabalho, a nossa função enquanto gestor é direcionar e falar assim, olha, deixa eu te falar, isso daqui vai por esse caminho aqui, porque isso aqui eu já sei que não vai dar. Esse daqui então, a gente tem que ter esse tempo. A gente tem que ter esse tempo de formar pessoas, que isso é o mais importante. Né? Não formar para o seu negócio. Lógico, temporariamente vai ser para o seu negócio, mas depois vai ser para a vida dela. E esses tempos atrás eu fiquei muito feliz que quando eu fui ser gerente de vendas nesse hotel lá no The Capital, que foi em 2010? Anos passados, 2010. Esses dias eu recebi uma mensagem da Robertinha, que foi minha estagiária de vendas, e ela me mandou um post do Instagram que falava que quando você encontra pessoas que te ajudam a crescer, enfim. E ela falou assim, olha, eu nunca vou esquecer os ensinamentos que você me deu, em 2010. Então, isso, é lógico, eu não consigo fazer isso e não faço 100% para as pessoas, mas quando você sente que você mudou a vida de alguma pessoa e que você diferente, né? Você fala assim, nossa, que legal. Porque diferente. eu sou o que eu sou hoje, porque eu tive pessoas acima de mim que me puxaram. É isso. Pergunta que não quer calar e a gente sempre faz, né, Araki? Não deixamos de fazer. Se você pudesse voltar em anos passados, lá para Ana, estagiária, começando no segmento de hotelaria, a mãezona falou, filha, vai para esse segmento, faz esse curso. Que conselho que você daria para essa menina? Cara, eu acho que tudo que eu passei me formou quem eu sou hoje. Então, eu falaria para ela, continue com o brilho nos olhos que você tem, com a persuasão, com a sua dedicação, que você vai passar perrengues, vai ser difícil, vai ter dia que você vai chorar, mas lá na frente, isso vai transformar você numa profissional mais completa. Porque era aquilo que a gente estava falando também antes. A frustração, ela é
importante para o nosso crescimento. Importante. Então, eu falaria, seja você mesma, continue se dedicando, estude, seja uma boa pessoa e o resultado vai vir. É isso. Se frustre mais, galera. Né? Então, ó, recados finais? Os recados finais, deixa eu pensar. Cuide da sua mente, cuide do seu corpo. E eu acho que quanto mais você chega no nível de alta gestão, você precisa cuidar disso aqui, que é algo... Talvez isso eu teria dado uma diquinha para mim. Cuida da sua mente também, porque você não é a Mulher Maravilha. Tem uma hora que as coisas... Você não suporta tudo. Exato. Então, se permita a cuidar de você mesmo. Então, hoje, para todo mundo, que eu tenho para falar é: cuide da sua mente, que isso é importante para você se manter forte. Vai te ajudar no caminho. Vai frente. É isso. Tá aí, ó. Muito obrigada. A Ana, do Hotel Trip, Ribeirão Preto. Então, se às vezes você quer tomar um café com ela, você vem aqui, faz a sua reserva e aí você chama ela para tomar um café e bater um papo. Fechou? Pode vir, estou com as portas abertas sempre, adoro tomar um cafezinho. Esse é um benefício que eu tenho, né, gente? Tomar um café da manhã de hotel todo dia é, assim, muito difícil. Esse daí é a parte mais difícil É a parte do mais trabalho. difícil do meu trabalho, é tomar esse café da manhã maravilhoso, diariamente. Vai, friend, ó, então fica aí esse baita conhecimento sobre o ramo hoteleiro. Eu acho que, pelo menos eu, nunca vi um podcast hoteleiro assim, que a gente explorou um pouquinho. Espero poder ter contribuído mais uma vez com você. Não se esqueça de se inscrever, curtir, deixar o like, compartilhar. Qual que é a rede social? Do Hotel Trip Ribeirão Preto e a minha, Carol Cap. Então siga nós todos lá, por gentileza, e vejo você até a próxima. Bye!